Maldita Reencarnação, capítulo 8, Ciel, 2. Nada havia acontecido. Realmente nada aconteceu. Embora Eugênio esperasse que alguma forma de punição fosse imposta a ele por deixar Cian, um descendente da família principal, em tal estado. O local estava completamente em paz, como se o duelo com Cian nunca tivesse acontecido. Sinceramente, embora nada que pudesse ser chamado de incidente real tivesse acontecido, não era como se não houvesse absolutamente nenhuma mudança. Após o duelo, os olhares dos servos do anexo mudaram. Eles agora estavam cautelosos com o humor de Eugênio, ao mesmo tempo em que não estavam com pressa de se aproximar dele. Eles provavelmente não queriam ser pegos no rescaldo junto com ele. Você está bem com isso? Eugênio perguntou enquanto olhava para Nina. Sua primeira noite no anexo havia passado, e agora era a manhã seguinte. Quando Eugênio e Nina chegaram ao refeitório do primeiro andar, descobriram que eram os únicos ali. Mesmo assim, uma grande variedade de pratos havia sido colocada na mesa de jantar. Posso perguntar o que quer dizer com isso? Nina perguntou. Estar me acompanhando e tudo, disse Eugênio enquanto cortava um pedaço de carne para si mesmo. Os pedaços de carne foram cortados muito grandes para o café da manhã. A única coisa que Eugênio realmente pediu entre todos esses alimentos foi a carne. Se ele não se certificar de comer substancialmente, apesar de exercitar seu corpo vigorosamente, tanto sua resistência quanto, é claro, sua aptidão física diminuiria. Nina não estava com pressa de responder. Não é como se eu não soubesse da situação, mas não há o que fazer. Portanto, enquanto o mestre Eugênio permanecer nesta propriedade, continuarei servindo como empregada pessoal do mestre Eugênio. Não precisa mostrar lealdade a uma pessoa que vai sair depois de um mês no máximo. Afinal, você não precisa continuar trabalhando aqui quando eu me for. Não é tudo por lealdade. O mordomo-chefe desta propriedade me designou para ser o assistente pessoal de mestre Eugênio, e quem ordenou que ele fizesse isso foi provavelmente a segunda esposa. Nina sorriu amargamente e balançou a cabeça. Se eu negligenciasse meus deveres enquanto tentava ficar longe de problemas, isso significaria que estava desobedecendo indiretamente às ordens da segunda esposa. Por isso, mais ainda, devo agir de acordo com a situação e continuar servindo ao mestre Eugênio. Você tem uma boa cabeça, elogiou Eugênio com um sorriso, empurrando o prato vazio para o lado. Ele começou a pegar um pernil de cordeiro que era tão grosso quanto seus antebraços. Quando disse que não era tudo por causa da lealdade, isso não significa que você é pelo menos um pouco leal a mim. Comentou Eugênio. Mesmo que seja temporário, você ainda é meu mestre, disse Nina. Então eu também não tenho escolha a não ser agir como um mestre adequado. Se algo que eu fizer acabar causando-lhe algum sofrimento, não guarde para si mesma, apenas me diga imediatamente. Que cara é essa? Você teve o azar de se tornar minha empregada pessoal, e eu também tive um pouco de infelicidade de receber uma empregada como você. Como tal, devemos pelo menos tentar manter as coisas boas entre nós. Mas, já chega. Você não deve questionar nenhuma das minhas ordens de agora em diante e apenas segui-las. Entendeu? Sim. Então vai e me traga algumas toalhas úmidas. Sem outra palavra, Eugênio começou a rasgar o pernil de cordeiro com os dentes. Nina ficou momentaneamente atordoada com essa visão, mas acenou com a cabeça e começou a recuar. Acredito que as toalhas sozinhas podem ser insuficientes, então voltarei depois de preparar uma bacia cheia, disse Nina. Isso é exatamente o que gosto de ver, alguém que pode pensar por si mesmo, disse Eugênio com um sorriso, mesmo enquanto mastigava um bocado de carne. E já que você está passando pela cozinha, passe um recado para o chefe. Diga a ele para aumentar a proporção de carne durante o almoço e em vez de tentar elevar inutilmente os pratos com uma culinária chique, ele deve apenas se certificar de servir mais carne magra. Sim. Enquanto ela continuava a se retirar educadamente da sala, Nina deu uma olhada na mesa.
Isso significava que ele realmente comeria tudo isso sozinho. Claro, Eugênio terminou de comer tudo. Desde sua vida anterior, ele nunca foi do tipo exigente e foi capaz de gostar de comer todos os tipos de coisas. Eu até tentei comer monstros e demônios. Depois de pegar um pedaço de carne preso entre os dentes, Eugênio lavou as mãos na bacia. Então, enquanto acariciava seu estômago empanturrado, ele saiu da mesa. Nina seguiu atrás de Eugênio em uma caminhada rápida. Sabe se alguém está chegando hoje? Eugênio perguntou a ela. Minhas desculpas, mas ninguém me disse nada. Respondeu Nina. Então vai descubra. Estarei no ginásio se precisar de mim. Sim. No entanto, por favor, considere que você acabou de comer. Receio que se começar a se exercitar imediatamente, seu estômago pode começar a doer. Obrigado por sua preocupação, mas é desnecessário. Meu estômago não dói mesmo se eu começar a correr logo após uma refeição. Nina tinha um corpo normal e achava impossível compreender tal físico. Mesmo assim, ela silenciosamente se retirou sem fazer mais perguntas. Eugênio não tinha mentido para ela. Desde que ele era jovem, seu corpo nunca sofreu nenhuma doença persistente. Até as palmas das mãos, que haviam sido rasgadas enquanto balançava a lança ontem, agora estavam completamente curadas sem um único arranhão. Este é realmente um corpo bem roubado. Parando para pensar sobre isso, mesmo em sua vida anterior, Vermouth quase nunca precisou usar algo como magia de cura ou poções. Embora fosse raro ele se machucar, seu corpo se curava sozinho nas poucas ocasiões em que se machucava. Graças a isso, a magia de cura de Anis Siena foi quase exclusivamente dedicada à cura de Molondiamel. A razão pela qual continua se machucando é que você sempre corre à frente sem pensar. Ei, aquele bastardo idiota do Moron foi quem avançou primeiro. Esse cara faz isso porque é um burro. Então, por que continua imitando aquele idiota? Você também é burro. Foda-se, então devo deixar aquele desgraçado apanhar dos monstros? Por que está ficando bravo comigo? Ah, vamos parar de discutir. Dê uma olhada no Vermouth. Por que não pode lutar com tanto cuidado quanto ele, sem se machucar? Se quer que a gente pare de discutir, por que fica falando merda assim? Toda vez que ele voltava coberto de feridas, Siena sempre reclamava com Amel. Mesmo que 13 anos já tivessem se passado desde que ele reencarnou, as memórias de sua vida anterior não desapareceram nem um pouco, permanecendo tão claras como sempre. Um funeral foi realizado para Vermouth depois que ele morreu, mas não sei se os outros 3 ainda estão vivos ou não. A sábia Siena, depois de servir o mais longo período como feiticeira-chefe de uma torre mágica em toda a história do reino mágico de Aroth, desapareceu de repente cerca de 200 anos atrás. Seu paradeiro após este ponto era desconhecido. Até mesmo a Santa Anise, reverenciada como santa pelo Sacro Império de Uras, retirou-se de seu trabalho no Templo Central durante seus últimos anos e partiu em uma peregrinação de uma só mulher. Nem mesmo o Papa do Sacro Império conseguiu que ela divulgasse o destino de sua peregrinação. Quanto ao idiota do Moron, o primeiro rei do reino de Ruar do Norte, esse cara felizmente ainda estava por perto, tendo sido visto há relativamente pouco tempo. Embora relativamente recentemente, neste caso, significasse 100 anos atrás. Depois de abdicar do trono, ele viveu uma vida de lazer. Ele apareceu pela última vez há cerca de 100 anos, no aniversário da fundação de seu reino. Não importa o quanto eu pense sobre isso, não consigo imaginar que algum deles acabaria morrendo silenciosamente, mas tal pensamento não tinha sentido. Porque Vermouth, aquele que parecia o mais improvável de morrer, na verdade havia morrido há mais de 200 anos. Quando Eugênio sentiu um gosto amargo subindo em sua boca, ele balançou a cabeça para limpá-lo. O ginásio, que Sean tinha espalhado vômito por todo o lugar no dia anterior, agora estava limpo e arrumado. Claro, quem limpou tudo foi Nina. O que está fazendo aqui? Eugênio perguntou.
Estava esperando por você. Ciel estava de pé no ginásio. Ela sorriu enquanto acenava com a mão para ele e disse: Veio aqui depois de comer, certo? Ainda posso sentir o cheiro da carne. Mas eu escovei meus dentes. Qual é o sentido se apenas limpar a boca? O cheiro está vindo de todo o seu corpo. Não é o cheiro de cocô de vaca? Isso é algo que meu irmão disse. Eu nunca disse que seu corpo cheira a cocô de vaca. Além disso, eu nem saberia como é o cheiro disso. O que mais poderia cheirar a cocô de vaca? É estérco. Se não sabe, pode sentir o cheiro do seu próprio cocô. Que imundo! Então por que estava me esperando aqui? Nada aconteceu ontem, mas ela poderia realmente ter vindo aqui depois de apenas um dia apenas para brincar com ele. Eugênia estreitou os olhos e olhou para Ciel. Vim aqui para treinar com você, Ciel respondeu, rindo. Eu até peguei meu uniforme de treinamento, viu? Parece legal. Eugênia comentou casualmente enquanto olhava para as roupas que Ciel estava vestindo. Seu uniforme de treinamento tinha o símbolo dos Lyonheart bordado no peito esquerdo, declarando sua descendência da linha direta. E claro, não há o símbolo nas roupas que eles me deram para usar, pensou Eugênia antes de dizer. Você acabou de deixar seu irmão sozinho em algum lugar para vir aqui. Meu irmão está treinando com Azard, sabia? Ontem minha mãe ficou furiosa por sua causa. Ela deu tapas no meu irmão mais de 10 vezes. Ela realmente bateu nele. Pois é. Eugênia piscou os olhos com essa notícia, e ele tinha tanta certeza de que o menino havia crescido sem experimentar nenhum tapa. Mas por que ela não tentou me dar um tapa? Eugênia perguntou. Porque minha mãe te daria um tapa. Ciel parecia confusa. Você não disse que ela bateu no seu irmão porque eu a deixei com raiva. Isso mesmo, mas minha mãe está com raiva porque meu irmão te desafiou para um duelo, e então você derrotou ele. Não, mas no final, é por minha causa que ela ficou com raiva, certo? Pode-se dizer que sim. Por mais precoce que seja, uma criança ainda é uma criança. Eugênia agora entende profundamente esse fato. Sua mãe também sabe que veio aqui. Eugênia mudou de assunto. Ela sabe. Minha mãe disse que eu deveria tentar me aproximar de você. Ciel confessou sem hesitar. Por que ela diria tanta besteira sobre tentar se aproximar quando fui eu quem a deixou tão brava que ela realmente deu um tapa na cara daquele pirralho? Eugênia mal sufocou um grito antes que pudesse sair de sua boca. Afinal, como uma criança tão jovem como Ciel poderia saber o que a segunda esposa da família principal estava realmente fazendo? É isso mesmo. Eugênia finalmente reconheceu. Você não disse ontem que podemos ser amigos já que temos a mesma idade. Ciel trouxe as palavras de Eugênia do dia anterior. Mas seu irmão disse que só porque temos a mesma idade, não significa que somos amigos. Foi exatamente o que meu irmão disse. Não é como se eu concordasse com ele. Então, não quer ser meu amigo. Tudo bem, vamos ser amigos. Bem, amiga, já que vou treinar, por que não vai brincar lá em vez de me incomodar? Você vai brincar comigo. Não, eu vou treinar. Então vou treinar também. Vamos desistir e ignorá-la. Eu deveria ter feito isso desde o início, pensou Eugênia com o estalo da língua enquanto se dirigia para o depósito do ginásio no canto do corredor. Você usou uma lança ontem, vai usar uma lança hoje de novo. Não. Então o quê? Uma adaga. Para começar, vou soar um pouco. Eugênia bateu a porta da despensa aberta. O interior do depósito, que estava coberto de pilhas de poeira no dia anterior, foi completamente limpo durante a noite. Era óbvio quem tinha feito isso. Parecia que Nina tinha passado a noite inteira limpando. Isso é exatamente o que gosto de ver. Repetiu Eugênia com um murmúrio ao entrar na despensa. Não só toda a poeira foi varrida, mas tudo também foi organizado e limpo. Isso vale especialmente para os sacos de areia, pois suas superfícies eram mais lisas e pareciam mais pesadas do que ontem.
Além disso, parecia que o couro havia sido polido e até a areia dentro dela havia sido reabastecida. Ainda assim, não há muito aqui para começar, então não há nada que realmente chame minha atenção. Por alguma razão, ele estava com vontade de fazer algum trabalho de machado hoje. Mesmo que não houvesse nenhum machado aqui. Eventualmente, Eugênie saiu da despensa, carregando apenas um monte de sacos de areia. E a sua arma? Perguntou Ciel. Vou trabalhar no meu corpo, explicou Eugênie. Eugênie sentou-se no chão e começou a amarrar sacos de areia em seus membros. Ciel olhou para ele por um momento antes de ir para a despensa e voltar com alguns sacos de areia também. Eu quero fazer isso com você, disse Ciel. Por que você gostaria de fazer isso? Porque vai ser chato apenas assistir. Faça o que quiser. Eugênie se levantou, seu corpo coberto com sacos de areia pendurados. Então, de repente, ele começou a correr pelo interior do ginásio. É pesado, pensou Ciel enquanto cambaleava seus pés. A mana que ela gerou no centro de seu corpo começou a circular por todo o corpo, aumentando sua força no processo. Ciel só conseguiu mover seu corpo da maneira que queria depois de fazer isso. Então, como ele pode correr assim usando apenas o corpo? Os olhos incrédulos de Ciel seguiram Eugênie ao redor da sala. Eugênie tinha acabado de começar a correr, mas já estava terminando uma volta no ginásio mesmo respirando fundo. Ciel ficou onde estava por alguns momentos, esperando que Eugênie voltasse para que pudessem correr juntos. Você realmente não treinou sua mana? Ciel sentiu que tinha que perguntar. Já lhe disse que não. Pare de falar comigo. Que incrível! Como pode correr com tudo isso em você quando não treinou sua mana? Pare de falar comigo. Eugênie estalou para ela com um olhar raivoso. Em resposta a isso, Ciel mostrou a língua para ele uma vez e então continuou em silêncio. Nina voltou da casa principal, seguindo as ordens de Eugênie. Ela havia se preparado secretamente para receber críticas amargas dos outros servos da propriedade, mas surpreendentemente eles não haviam tratado Nina com severidade. Mestre Eugênie lhe disse para perguntar isso. Sim. Entendido. Já que já passou de meio-dia. Embora eles mostrassem alguns sinais de cautela, eles ainda responderam educadamente a todas as suas perguntas. Embora se sentindo intrigada com esse fato, Nina dirigiu-se ao ginásio do anexo. Senhorita Ciel? Nina perguntou, seu queixo caindo com a visão na frente dela. Oh, ei, serva. Ciel a cumprimentou casualmente. O nome dela é Nina. Eugênie informou Ciel. Ciel se corrigiu. Ei, Nina. Ciel sorriu enquanto ela se equilibrava em cima de um corpo balançando. Ela estava sentada nas costas de Eugênie, segurando uma braçada de sacos de areia. Bom dia, senhorita. Nina inclinou a cabeça tardiamente. Mas mesmo assim, ela espiou secretamente para cima para ver o que Eugênie estava fazendo. Enquanto o suor escorria de seu corpo como chuva, ele estava intensamente focado em fazer flexões. Em que número está agora? Perguntou Ciel. 98, 99, 100. Eugênie grunhiu. Agora saia. Man. Ciel jogou os sacos de areia de lado e desceu das costas de Eugênie. Eugênie então caiu no chão, deitado de bruços enquanto recuperava o fôlego. Quando parou de ofegar, Eugênie perguntou. Você descobriu? Sim. Nina respondeu, balançando a cabeça. Devo pegar um pouco de água para você primeiro? Não. Apenas me fale logo. Eugênie insistiu, ainda deitado de bruços. Mestres Deacon, Ansem e Juris devem chegar em algum momento da tarde de hoje. Nina respondeu rapidamente. Além disso, os mestres Gargit e Desra chegarão pelo portão de dobra por volta da hora do jantar. E pensar que eu estava curiosa sobre o que você estava investigando. Disse Ciel como uma risadinha enquanto cutucava a Eugênie nas costas. Poderia simplesmente ter me perguntado, então por que não fez? Já tinha pedido a Nina.
Então se eu ouvisse de você primeiro, isso significaria que tinha enviado Nina em uma missão inútil. Eugênio justificou sua decisão. Por que isso importa? Perguntou Ciel. E nós também estávamos no meio do treinamento. Eugênio continuou, ignorando sua pergunta. Ele era muito preguiçoso para discutir com ela. Eugênio recolheu seu corpo estendido e sentou-se. Então você está dizendo que 3 pessoas estão chegando de carruagem, e então 2 chegarão por portais de teletransporte. Eugênio confirmou. Sim. Disse Nina. Começando pela forma como chegaram aqui, os 2 últimos estavam recebendo uma diferença marcante no tratamento. Mas até Eugênio sabia um motivo disso. Aqueles 2 eram descendentes de famílias de alto escalão entre as linhas colaterais. Não sabe quem são Gargit e Desra, não é? Ciel falou. Sei os nomes deles, mas nunca os conheci antes. Revelou Eugênio. Esses 2 são muito fortes para serem descendentes colaterais. Sei que suas famílias são bastante poderosas. E os outros 3? Nem sei de onde eles estão vindo. Eles são semelhantes a você nesse sentido. Ah, mas é claro, você é muito mais forte. Parece que esses 3 também vieram de famílias pequenas nas linhas colaterais. Deixando esses 3 de lado, Eugênio perguntou. E sobre Gargit e Desra? Você já os conheceu antes? Eles foram na festa de 10 anos minha e do meu irmão. Que tipo de pessoas eles são? Gargit não é divertido. Ele é um ano mais velho que eu. Desra é mais nova que eu, mas também não é muito divertida. Por eles não serem divertidos, ela queria dizer que não era capaz de provocá-los. Eugênio levou um momento para organizar seus pensamentos, 3 da linha direta e 6 das linhas colaterais, inclusive eu. Mesmo que ele tenha sido informado de que todos chegariam no 4º dia, no máximo, parecia que todos estariam se reunindo mais cedo do que ele esperava. Sabe quando a cerimônia de continuação da linhagem vai começar? Ele perguntou. Começa quando todos nos reunirmos, talvez hoje. Ciel respondeu. Provavelmente amanhã. Porque não é como se eles realmente começassem imediatamente. Então, qual será a forma da cerimônia de continuação da linhagem deste ano? Não sei. Disse Ciel com um aceno de cabeça. Não minta para mim. Eugênio rosnou. Eu realmente não sei. Ciel fez beicinho. É uma tradição que o chefe da família decida como a cerimônia de continuação da linhagem será realizada. Mas por que meu pai não está aqui agora? Mas minha mãe disse que ele voltaria em breve. De qualquer forma, eu realmente não sei. Eugênio não conseguia acreditar completamente em suas palavras. Já que ela era descendente direta da família principal, ela não deveria pelo menos ter ouvido alguma coisa. O pai disse que durante seu tempo, 12 pessoas competiram em um torneio. Lembrou Eugênio. E na última cerimônia de continuação da linhagem, os participantes foram obrigados a vagar por uma floresta por 10 dias. A cada vez a forma da cerimônia mudava, mas a essência permanecia a mesma. A cerimônia de continuação da linhagem foi feita para julgar com justiça a qualidade das gerações futuras que herdariam um nome Lionheart. Mas infelizmente, embora fosse o que deveria ser, a vida não era justa. No final, os filhos da família principal, que treinavam sua mana desde a infância, foram os que se destacaram durante a cerimônia de continuação da linhagem. Desde que Eugênio ouviu pela primeira vez sobre a cerimônia de continuação da linhagem, ele pensou que era uma tradição estranha. Como tal, ele prometeu pessoalmente virar a mesa contra a família principal durante a cerimônia de continuação da linhagem. Vermouth, não sinta pena deles quando eu terminar de mexer com seus descendentes. Eugênio falou em sua cabeça para Vermouth, que provavelmente já estava no céu, enquanto puxava seu corpo rígido do chão. Afinal, não foi como se eu tivesse pedido para ter reencarnado como seu descendente.